Podes assentar, graça e paz, queridos, amém? Quando a gente tem assim, um pastor chamava o encargo da pregação, muitas vezes a gente tem assim, aqueles momentos, né, da preparação. Mas há um autor que quando ele foi fazer uma pregação, ele fez um desafio para a igreja e um alerta também. E nesse desafio ele disse assim: enquanto eu estarei falando com vocês, vocês vão estar ouvindo a minha voz. Porém haverá uma outra voz que vos falará. Enquanto eu me dirijo aos ouvidos físicos, o Espírito Santo se dirigirá ao ouvido das vossas almas. E que todos nós possamos ouvir o que o Espírito do Senhor diz a nós como igreja, nesta noite. A igreja que se reúne aqui, a igreja que se reúne nas casas. Eu tenho meditado já há alguns dias, né, sobre o Salmo 46. E eu queria então repartir com os irmãos, Salmo 46. Nós vamos fazer a leitura e depois eu peço, fique com a sua Bíblia ou o seu dispositivo eletrônico aberto, né, para que você possa acompanhar esta ministração. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amados, essa palavra tem como um título, né? Quando o mundo vira de ponta cabeça. Tente imaginar, né? Eu sei que é difícil você imaginar realmente o mundo virando de ponta cabeça. E nesse salmo nós encontramos algumas ideias, né? A ideia de um Deus todo-poderoso que nos fortalece o seu povo em tempos de perigo, e Ele é um socorro bem presente, é um socorro em tempo oportuno. Então nós precisamos, né, quando as situações realmente se tornam difíceis, quando o mundo vira de ponta cabeça, nós precisamos ter uma teologia correta. Hoje muitos são teólogos, ou muitos se dizem teólogos, mas a teologia é o falar de Deus, e muitas vezes nós falamos coisas erradas sobre Deus. Nós temos uma percepção errada sobre quem é Deus e como Deus age. E nesses versículos aqui do Salmo, queridos, nós vamos pegar de 1 a 3, né? A primeira coisa que eu quero destacar é que Deus é alguém confiável quando o mundo enlouquece. Quando tudo vira de ponta cabeça, Deus continua sendo confiável. Nós podemos confiar realmente em Deus. E aqui está então uma imagem, né, de desafios, né, que o povo de Deus enfrenta, né? Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, e o salmista aqui apresenta a ideia de um terremoto, né, um cataclisma, que vai fazer com que montanhas e todas as coisas realmente possam tirar a harmonia, vamos dizer assim, do mundo, né? Mas o salmista apresenta a ideia aqui, no qual este mundo que, embora seja abalado, embora
as montanhas que são estáveis, de repente elas começam a cair no mar, e os mares começam a ficar bravios. Mesmo assim, ele diz assim: Deus, Ele é o nosso refúgio. Ou seja, aqui, queridos, é uma imagem que nós podemos ir lá para Gênesis, no capítulo 1, só que de uma maneira invertida. Aqui, toda a separação, né, que foi feita em Gênesis, acontece aqui, e de repente parece que tudo está voltando a ser uma coisa só. O salmista está dizendo assim, parece que tudo está voltando a como era antes da separação. Mas ele diz assim: mas o Deus que estava lá no presente, em Gênesis, é o Deus que está aí presente conosco hoje. E Deus então estabeleceu, queridos, que nós precisamos ter bem claro para nós quem é Deus, como Deus age, como que Ele faz as coisas. A ênfase aqui que o salmista quer dar para nós, queridos, é nos lembrar do poder de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode nos proteger de qualquer coisa. Por isso que ele fala assim: ainda que os montes, ainda que os mares, ainda que a terra vire de ponta cabeça, Deus continua sendo Deus. O mundo, esse mundo que nós vivemos, ele é mutável, ele muda. Mas lá no livro de Hebreus fala que Deus é imutável. Deus não muda. A palavra diz que não há sombra de variação em Deus. Aconteça o que acontecer, queridos, Deus continua sendo Deus. Mas aconteça o que acontecer, nós precisamos continuar confiando. O problema é esse, não é que Deus muda quando as coisas mudam. É nossa fé que muitas vezes se torna abalada nesses momentos. Aqui nós vemos a grande promessa, né, de que realmente Deus, perceba que ele fala assim, Deus, Ele é o nosso refúgio. Não é que Deus vai te colocar num refúgio. Não é como o Davi que foi para a caverna de Adulão. Deus não vai fazer uma caverna ou fazer um castelo e te colocar lá. Mas aqui o salmista diz, Ele mesmo, o próprio Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele não está falando de alguma coisa material, mas ele está falando do poder que, quando Salomão faz a consagração do templo, ele fala, Senhor, nem os céus dos céus podem contê-lo. Nem os céus dos céus podem contê-lo. Então, o salmista está dizendo assim, esse poder que Salomão reconheceu é o poder que está operando em nossas vidas, trabalhando em nossas vidas. Então, nós podemos confiar em Deus, mesmo que o mundo vire de ponta cabeça. Há uma palavra, né, um cântico que diz, ó não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó não temas, pois eu nunca te deixarei. E sabe, nesse hino, é um hino antigo, o autor, olhando, quem sabe, para Deus como refúgio, fortaleza, ele usa uma expressão de Deus falando para a comunidade, através daquele hino, dizendo assim, quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Quem dos meus braços pode arrancar você dos meus braços? Ninguém nos tira dos braços de Deus. Então esse refúgio, queridos, é o próprio abraço de Deus, é o próprio abraço da paz, é o próprio abraço do amor e da graça do Senhor para nós. Ninguém pode nos arrancar dos braços do Senhor, mesmo que o mundo vire de ponta cabeça, Deus continua sendo Deus. Então o salmista nos aponta, né? Deus é o nosso refúgio. Ele é socorro bem presente. Mas muitas vezes nós temos a tendência, né, de olhar as circunstâncias presentes, né, e especialmente quando são traumáticas, né, são difíceis, mas nenhuma dessas situações tem a palavra final. A palavra final pertence ao Senhor. Sempre as situações, podemos dizer assim, que qualquer situação, por mais difícil que seja, é sempre uma vírgula. Existe vida depois da vírgula. Existe mais coisas depois da vírgula. Ou seja, se você observar quantas situações adversas você talvez já tenha enfrentado, mas você está aqui, você superou, Deus foi com você. Sabe, amados, por trás das circunstâncias, né, e ao redor delas existe uma realidade maior, a realidade da presença de Deus.
Ou seja, nós nunca estamos sozinhos, porque Deus é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, queridos, que Deus se faz presente. Quando Ele veio há mais de 2000 anos, e Ele veio e morreu na cruz, mas esse que morreu na cruz, Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou para estar conosco todos os dias. E há um livro que fala o Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Ou seja, amados, Deus está vivendo em nós através do Espírito Santo. Então você não está sozinho, mesmo que o mundo vire de ponta cabeça. Quando nós oramos, queridos, nós precisamos perceber a presença de Deus. Uma oração que não percebe a presença de Deus é uma oração equivocada. Eu até, em alguns momentos, algumas pessoas me diziam, pastor, eu comecei a orar assim e o diabo tentou me atrapalhar. Eu falei, então você orou errado. Porque quando você ora, você tem que trazer a presença de Deus para aquele momento. Se você observar os homens e mulheres que foram homens e mulheres de oração na história, eles vão dizer isso, e por mais que houvesse um peso, um encargo pelas almas perdidas, eles sentiam a presença de Deus, e era a presença de Deus que os impulsionava a ir à frente. Mas muitas vezes nós estamos orando e não vamos à frente porque não sentimos a presença de Deus, a realidade da presença de Deus. E Deus é presente, mesmo que o mundo vire de ponta cabeça. Nossa fé, queridos, deve ser movida por acreditarmos nesta realidade maior que é Deus, no sobrenatural de Deus, algo que transcende a nossa lógica, as coisas humanas. Todas as nossas circunstâncias, por mais específicas que sejam, queridos, elas não são maiores do que o nosso Deus. Deus é maior. E o salmista nos mostra aqui, queridos, 3 realidades bem claras para nós. A primeira é essa: Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Mas nós temos que ter essa certeza. Eu vejo muitas vezes as pessoas abaladas diante de algumas situações. E até eu comentava esses dias com o pastor, nós comentávamos aqui na nossa reunião com o pastor Eduardo, sabe, diante da pandemia, as pessoas já ficaram meio perdidas. E se fosse a grande tribulação? E se a igreja estivesse sendo perseguida realmente, se nós fôssemos impedidos de vir ao culto, se fôssemos impedidos de assistir qualquer manifestação de culto pela internet, enfim, como que nós faríamos? Se fosse impedido de nós lermos a palavra, de nós orarmos em público, o que nós faríamos realmente? Então Deus é o nosso refúgio, queridos, Ele nos dá segurança. Ele, como eu disse, enfatizo novamente, queridos, Ele é o nosso refúgio. Ele não vai criar nenhum refúgio. O refúgio seguro é o próprio Senhor, é a presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, Deus é o provedor, Deus é o abrigo, Ele mesmo é a nossa defesa. Por isso Davi diz, o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Mas como alguém já escreveu, queridos, não basta conhecer o salmo do pastor. É preciso conhecer o pastor do salmo. É preciso ter intimidade com o Todo-Poderoso. Isso, queridos, é algo que nós vamos construindo no nosso dia a dia com o Senhor. Qual foi a última vez que você orou e realmente você presenciou o sobrenatural de Deus? Onde a presença de Deus mexeu tanto com o seu coração, que você falou assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual foi a última vez que realmente o sobrenatural de Deus tocou profundamente o teu coração e você então começou a chorar porque percebeu que há muitas pessoas que estão perdidas sem salvação? Quantas vezes você sentiu o sobrenatural de Deus e que você falou assim, eu preciso realmente fazer muito mais, Senhor, ajuda-me. Amados, nós temos perdido a dimensão do sobrenatural de Deus. A segunda coisa que o salmista fala, além de refúgio, ele fala, Deus é a nossa força. Deus é a nossa força. O apóstolo Paulo, quando ele fala ali em relação ao pensamento, no capítulo 3 de 2 Coríntios, ele fala assim, não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem do Senhor. O nosso poder vem do Senhor. Paulo não está dizendo, eu sou uma pessoa resiliente.
Mas quando o mundo vira de ponta cabeça, não adianta resiliência. Vai tudo por água abaixo. Mas quando a nossa suficiência vem do Senhor, quando nós percebemos Deus é a nossa força, como o pastor leu aqui, até no Salmo 18, é um salmo que eu gosto muito, Davi fala assim, que Deus o capacitou, né, com tanta força que ele consegue envergar um arco de bronze. Queridos, na antiguidade, a pessoa para envergar o arco de bronze, ele tinha que ter a força de 7 pessoas, a força de 7 homens. E Davi fala, Deus me deu essa capacidade, Deus me deu essa força. Não é uma autossugestão, não é poder do pensamento positivo, mas é o Senhor agindo na minha vida e me fez e me capacitou que eu pude envergar esse arco. Porque envergando o arco, a flecha vai mais longe, acerta o inimigo. E mesmo que ele tente fazer tantas coisas, ele vai ter que se manter distante, porque Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa força. E uma outra coisa que o salmista diz, quer dizer, é socorro que não falta em tempos de aflições. Isso está na tradução da linguagem de hoje, né? A Bíblia, linguagem de hoje. Socorro que não falta em tempos de aflição. Hoje, né, na manhã lá na escola dominical, eu comentei sobre isso, mas eu achei interessante quando um teólogo chamado Sproul, ele dava aula no seminário, e ele então, vendo os seus alunos orar, um dia um rapaz começou a orar assim, Senhor, Deus, venha estar conosco. Senhor Deus, venha estar conosco. E ele falou na hora assim, pode parar com essa oração. Deus venha estar conosco. Você não acredita que Deus está com você todos os dias? Você tem que pedir para Deus estar com... Aí esse prof falou assim, que quem sabe é você que não está com Deus. Porque o Deus que nós acreditamos e o Deus que a Bíblia revela é um Deus sempre presente. Agora, se você está pedindo para Ele estar conosco, significa que Ele está ausente, que Ele não está presente. Sabe, queridos, parece até uma brincadeira, alguma coisa de retórica, mas é aquilo que eu falei, uma teologia errada traz uma fé errada. E uma fé errada, queridos, vai nos fazer esmorecer, mesmo quando vier as pequenas lutas. Imagine quando o mundo virar, então, de ponta cabeça. Temos que reconhecer, queridos, a especial proximidade de Deus com o seu povo. O nome dele será Emanuel, Deus conosco. E o seu nome, desse Deus conosco, é Conselheiro, é Maravilhoso, é Príncipe da Paz. A presença de Deus, queridos, na nossa vida. No Salmo 23, né, como nós já falamos, Davi falando do Senhor, que era o pastor dele, ele também usa a mesma expressão, porque o salmista usa assim, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Mas Davi, no Salmo 23, verso 4, diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria nada, porque o Senhor está comigo. E essa mesma expressão Abacuque também usa, fala assim, ainda que a figueira não floresça, mas eu me alegro no Senhor. Ele é a minha força, e Ele faz os meus pés como da corça. Até há um livro muito interessante, um livro antigo, que tem como título Pés como da corça, onde a autora trabalha a ideia de como realmente Deus criou esse animal com um pé tão especial, que mesmo nos momentos de sequidão, ele consegue subir nas encostas das montanhas e achar arbustos verdes para se alimentar. Ou seja, queridos, quando Abacuque fala que nós teremos pés como os da corça, não significa que não haverá tempo de sequidão, não significa que o mundo não vai virar de ponta cabeça, mas significa que nós seremos capacitados por Deus para enfrentarmos as situações. Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa força, Ele é um socorro que não falta em tempos de aflição. O salmista, amados, nesse salmo está dizendo assim que o mundo está ficando louco. Sabe, não é tão assim ruim. O mundo é péssimo, porque jaz no maligno.
Nós perdemos a ideia de governarmos, de estarmos ali realmente cuidando. Porque quando Deus criou o Jardim do Éden, queridos, Deus deu uma incumbência ao homem, ou seja, o Jardim do Éden era só o começo. Eles teriam que crescer, multiplicar, eles teriam que cuidar ali do jardim, dos animais, enfim, de todas as coisas. Ali era só o começo. Mas o inimigo veio. Queridos, a morte de Cristo na cruz é o começo da igreja. E a igreja tem muita coisa ainda a que fazer. Mas o inimigo tem realmente se infiltrado de tal maneira, por isso o mundo que jaz no maligno, e hoje parece que o mundo que jaz no maligno tem adentrado a vida da igreja. E por isso nós perdemos a dimensão do sobrenatural, a dimensão da presença de Deus em todos os momentos. Amados, o salmista está dizendo assim, olha, eu não sou resiliente, eu não sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa que confia em Deus. É isso que nós precisamos, queridos, é confiar em Deus de todo o nosso coração. E para isso, queridos, eu preciso entender o que é confiar em Deus, o que é me entregar inteiramente diante de Deus, porque muitas vezes nós usamos essas palavras como chavões na vida da igreja. Olha, você tem que se entregar, tem que se render, e muitas vezes nós não entendemos ou não conseguimos fazer isso. Queridos, você tem que viver Jesus 24 horas por dia. Você tem que todo dia, toda hora, realmente pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, ser um cristão em toda a sua essência. Mas para isso nós precisamos permanecermos na videira verdadeira. Senão, queridos, quando o mundo virar de ponta cabeça, nós não teremos a força e não encontraremos em Deus realmente esse refúgio. Sabe, aqui nós vemos, queridos, que Deus, quando fala, ali no livro de Hebreus, ele fala assim, eu farei não só tremer a terra, mas os céus. Ou seja, amados, as coisas caóticas acontecem e movem a terra, mas Deus fala assim, eu tenho poder para mexer céu e terra. E aí então ele fala assim, que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 27. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso, mesmo que o mundo vire de ponta cabeça, se você permanecer no reino de Deus, a sua vida, a sua estrutura não será abalada, porque você estará realmente seguros nos braços do Pai. Nos versículos 4 e 7, ele fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui é a visão de uma cidade serena, calma. Aqui essa cidade, queridos, está cercada pelo inimigo, de acordo com o texto. Nós vemos que essa cidade está ali, mas ela está calma, serena, está tranquila. Por quê? Porque Deus é o refúgio, as águas tranquilas, o rio de Deus alegra essa cidade. E a cidade, então, está inabalável, pois Deus está no meio dela. E aqui o salmista diz, ele vai ajudar. Ou seja, é uma presença ativa. Deus só não está presente, mas Ele quer ajudar. Então eu tenho que reconhecer que Deus está presente, Deus é real, mas Ele também quer agir na minha vida. Ele quer trabalhar na minha vida em todos os momentos. E aqui então o salmista diz que isso é uma ajuda rápida. Ou seja, Deus vai intervir. Não digo que Ele vai fazer o que você quer ou do jeito que você quer, mas que Deus vai intervir. Deus intervém com poder e glória, isso Ele faz. No verso 6 nós vemos aqui, bramo nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, há uma liberação da palavra do Senhor. Queridos, nós temos a liberação da palavra do Senhor. Você tem Bíblia, leia a palavra, se alimente da palavra. Semana passada o pastor falou, nós temos lá 168 horas na semana. Quanto tempo nós estamos investindo na leitura da palavra de Deus? Sabe, queridos, eu gosto muito de devocionais, eu faço devocionais. Mas eu digo para você, se você viver a sua vida espiritual de devocional, é a mesma coisa de você se alimentar de fast food. Ou seja, você vai ficar gordinho igual eu, mas desnutrido. Parece brincadeira, queridos, mas é isso que acontece. Porque, na verdade, essas coisas não nos alimentam, nos enchem. E há pessoas inchadas e não
por isso não crescem. E por isso, quando os transtornos acontecem, não tem uma estrutura interior. A palavra do Senhor, queridos, ela é criadora, ela é sustentadora da vida. Através de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, queridos, nós podemos vencer, mesmo que o mundo vire de ponta cabeça. No versículo 7 aqui, queridos, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui ele percebe que Deus é um Deus dos exércitos. Deus é um Deus de guerra. Deus é um Deus de luta. Deus é um Deus que trabalha, como disse Jesus, trabalha até agora, para nos dar a salvação, para nos dar a alegria, nos dar a vitória. Aqui, queridos, quando nós vemos aqui a ideia dos Deus dos exércitos, eu lembro da história de Eliseu, lá em 2 Reis, no capítulo 6, quando eles estão cercados por um exército. E aí então o moço, lá o discípulo lá de Eliseu, ele fala assim, e agora? Está difícil. Sabe o que me impressiona a oração de Eliseu? Falou, Senhor, e agora? Não, sabe que quando você lê o texto, parece uma coisa tão simples, mas sabe o que ele fala? Ele fala, Senhor, inocente, sabe nada. Abre os olhos desse menino. Pai, abre os olhos desse menino. E quando os olhos daquele homem, daquele jovem discípulo é aberto, ele consegue ver um exército muito maior. Um exército muito mais poderoso do que o exército que estavam cercando eles. E sabe que eles saem dali, sabe, parece uma coisa, Deus manda cegueira ali, alguma coisa, eles passam tranquilo e vão embora. Ou seja, quando Deus age, queridos, o exército de Deus é muito maior. Sabe, muitas vezes nós ouvimos, eu quando comecei na vida da igreja, algumas pessoas diziam, Satanás, quando caiu, levou 1/3 dos anjos, ele é forte. Eu falei, mas espera um pouco, se ele levou 1/3, tem 2/3 do nosso lado. Não é? Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Mas muitas vezes nós enfatizamos mais as coisas ruins do que as coisas boas. Há um autor que fala assim que muitas vezes nós estamos lá, como assistindo o filme do Tarzan, nós torcemos mais para o jacaré do que para o Tarzan. Queridos, nós temos que saber, Deus é um Deus presente, é socorro bem presente no dia da angústia. Ele nunca falta. Por isso nós lemos lá em Mateus 12:6, quando Jesus fala para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estão ao redor dele, ele diz, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Stanley Jones, um pastor, escreveu um livro, Jesus é o Senhor, e quando ele cita esse texto, está aqui alguém que é maior do que o templo, ele fala então, está aqui alguém que é maior do que o seu medo, está aqui alguém que é maior do que a sua dor, está aqui alguém que é maior do que as suas dúvidas. E esse maior é Jesus, e Ele está conosco através do Espírito Santo, todos os dias, a cada momento, momento a momento, Ele anda conosco. Ele está do nosso lado, Ele é um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que é a nossa fortaleza. John Newton escreveu um hino muito bonito, um outro, porque ele escreveu aquela graça, maravilhosa graça, mas nesse hino que ele escreveu, ele diz assim, coisas gloriosas sobre ti são ditas, coisas gloriosas sobre ti, Senhor, são faladas, são pronunciadas. Mas será que quando o mundo vira de ponta cabeça, nós reconhecemos realmente as coisas gloriosas que fazem parte do Senhor? A presença do Senhor glorioso está conosco. Quando uma pessoa escreveu um hino, eu acho muito bonito esse hino, quando a pessoa diz assim, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, tombado na dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois eu creio num Cristo que é vencedor. Sabe, mas muitas vezes nós olhamos para a cruz. Há tempos eu li uma história de uma senhora lá em Nova York, foi numa
joalheria comprar uma cruz, né? Ela queria uma cruz. E aí o joalheiro perguntou, você quer com hominho ou sem hominho? Porque é mais caro com hominho, né? Porque aí vai mais ouro. Eu fiquei pensando, né, nessa história, no primeiro momento eu achei até jocosa, engraçada, mas eu fiquei pensando, olha a percepção que o mundo tem. O homenzinho ou sem homenzinho? Qual é a nossa fé, queridos? Jesus, aquele que é maior que o templo, maior do que todas as coisas, está conosco. E Ele nos cercou de muros de salvação. E nós podemos sorrir, mesmo diante dos nossos inimigos. É isso que Davi fala no Salmo 23. Preparas a mesa, mesmo diante dos meus inimigos. Um autor chamado Plumer escreveu, nenhum dano real, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, nenhum dano real pode acontecer com aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhum dano real. Ou seja, Paulo até diz, entristecidos, mas sempre alegres. Dos versículos 8 ao versículo 11, aqui nós temos uma visão do futuro. Uma visão de que o fim, né, antes que ele chegue, tem uma declaração de que o mal e a maldade um dia terminarão. E nós vamos ter uma visão realmente mais clara. E quando eu leio o livro de Apocalipse, queridos, eu lembro assim, é a mesma coisa de uma pessoa vir e contar o final do filme, dar um spoiler. Apocalipse é spoiler. Ou seja, no final, a igreja é triunfante. No final, Jesus reinará. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Desculpe eu contar o spoiler aqui, né? Você podia ler o Apocalipse, você ia saber disso, né? Ou seja, a vitória já é nossa. E sabe, queridos, eu queria... É interessante porque muitas vezes nós usamos, como eu falei, nós temos uma teologia muitas vezes errada, mas aqui quando o Senhor diz aqui, né, no capítulo 46 do Salmo, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou eu exaltado na terra. Muitas vezes nós usamos isso para nós mesmos, né? Nós queremos consolar um irmão e falamos, irmão, aquietai-vos, sabei que Deus é Deus. Mas aqui, queridos, esse aquietai-vos, ou seja, o Senhor está falando para o exército inimigo. E Ele vai fazer com que o exército inimigo desapareça. Aqui nós temos uma ação poderosa de Deus. Deus está falando para os inimigos, você pode vir do jeito que você quiser, mas você vai ficar emudecido. Por quê? Porque todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar. Porque, amados, todos nós temos que saber que Deus é Deus e Ele é exaltado sobre as nações. Agora, quem não sabe é o inimigo, e ele vai aprender quando houver uma manifestação poderosa e definitiva do Senhor. Então o Senhor fala para os inimigos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, cesse de se esforçar. Não adianta se esforçar, eu sou Deus. É isso que esse verso 10 diz para nós, queridos. Por quê? Porque Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro. Em outra tradução da Bíblia Viva, esse versículo diz assim, fiquem quietos, saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. Na Bíblia, linguagem de hoje, o texto, o versículo 10 está assim, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. Ou seja, o Senhor está falando para os inimigos, não adianta tentar. Eu já venci lá na obra da cruz. E nós, queridos, por intermédio de Jesus, somos mais do que vencedores. No livro de Isaías, no capítulo 43, verso 13, diz, eu sou Deus também, de hoje em diante eu o sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amados, Deus, por sua palavra, realiza a vitória. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro.
mesmo que o mundo vire de ponta cabeça, mantenha a sua fé no Criador, mantenha a sua fé no Salvador, mantenha a sua fé no Deus que é onipotente. Amém? Feche os teus olhos. Agindo Deus, quem impedirá? E amados, Deus está agindo. Muitas vezes nós ficamos assim, mas esse vírus está agindo. Mas Deus está vivo e ativo. Senhor, nesta noite, nós queremos realmente pedir ao Senhor que nos ajude. Porque, Senhor, de repente veio as ondas dessa pandemia e virou muitas situações de ponta cabeça. E nós ficamos, Senhor, como o que vamos fazer? Mas, Senhor, agora, passado esse tempo, nós queremos reconhecer que o Senhor está conosco desde o primeiro dia, desde a primeira notícia. O Senhor está conosco, Senhor, desde o momento em que entregamos nossa vida a Ti. Por isso, Senhor, seja o refúgio da Tua igreja, seja a força da Tua igreja, seja realmente, Senhor, aquele que faz toda a diferença na vida da Tua igreja. E que nós possamos realmente Te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e cuidado para conosco. Continua falando, Senhor, ao nosso espírito, à nossa alma, nos alimentando com a palavra dos céus, para que em todos os momentos possamos saber que o Senhor está conosco. O mundo cai ao meu redor, meus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Aleluia. Segura em minhas mãos.